Boa tarde a todos e todas. Então, mais uma vez, é uma alegria. A gente está iniciando mais um encontro do segundo ciclo de Literatura em Visibilidades em Debate, hoje com a temática Literatura Periférica como instrumento de transformação social, com a presença ilustre do escritor, né, educador social e muitas outras qualidades que depois serão melhor apresentadas, o Preto Michel. Então, é um prazer nós termos você aqui hoje, né, te desejamos boas-vindas e sabendo que nós teremos com certeza, um excelente encontro no dia de hoje. Eu aproveito e saúdo todas as pessoas que estão aqui hoje, né, nesse encontro do segundo ciclo de Literatura em Visibilidades em Debate. Muitas pessoas nós já temos aqui frequentemente, de outros encontros, que já vêm participando desde o ano passado, né, dos 11 encontros que tivemos no ano passado, e outros já têm também percorrido com a gente desde o início do ciclo nesse ano, que hoje nós estamos no 5º encontro. Então, esse é um ciclo de debates que procura discutir questões ligadas a racismo, questões raciais, questões de sexualidade, questões de gênero, e outras questões pertinentes tanto à literatura quanto ao campo quanto à categoria invisibilidade, né, aqueles sujeitos, aqueles discursos que algumas vezes não aparecem no cânone literário, no cânone teórico, no cânone das discussões da academia. Apenas um avisinho importante que a gente sempre lembra para cuidar com nossos microfones, porque se a gente manter o microfone aberto enquanto ocorre a fala de algum palestrante ou de alguma pessoa, então isso pode dar microfonia, né? Então, só dar uma atentada para essa questão do nosso microfone. E sempre perguntam a respeito da frequência, então todo mundo pode ficar bem tranquilo, que a frequência, a gente lança um formulário mais para o final do encontro, lá por 18 horas, 18h15, no máximo 18h30, a gente lança um formulário do Google Forms para as pessoas preencherem e contabilizarem a sua presença. Tá? Quanto ao certificado, levam mais ou menos em torno de 15 dias para ficar pronto. Então, hoje e amanhã já deve sair o certificado do encontro do anterior, de 15 dias atrás, tá? Então, sempre mais ou menos a gente pede em torno de 15 dias para o certificado ficar pronto. Caso você esteja participando aqui na sala porque recebeu o link por algum colega ou em algum grupo, e você não esteja inscrito nesse encontro, você pode se inscrever ainda lá no SIGA, tá? E assim mesmo receber o certificado, tá? E a gente pede que o chat do nosso encontro seja utilizado para vocês se apresentarem, dizerem de onde são, isso é muito importante para nós. A gente sabe que tem participantes do campus Tomé Açu e de outros campi da UFRA, Paraupebas, Paragominas, Capanema, Capitão Poço e do campus Belém, e sempre tem participantes de várias instituições. Eu vi que nós temos inscritos da Federal do Mato Grosso do Sul, da Federal Fluminense, da Federal do Rio de Janeiro, da Estadual do Rio de Janeiro, da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande, pessoas de professores de várias secretarias de educação. Então, é bom a gente saber de onde as pessoas estão falando, com quem a gente está dialogando. Tá? Para acompanhar a nossa programação, né, vocês podem ir à nossa página do Literatura em Visibilidades, que nós temos lá toda a programação. Na semana que vem, nós temos um encontro intitulado Racismo Recreativo e Queeridade em Histórias em Quadrinhos, com 2 professoras da Universidade Federal da Paraíba. Estão todos convidados para esse encontro da semana que vem. Todos os nossos encontros, nós fazemos uma homenagem a alguma personalidade importante do campo literário, do campo da militância, do campo teórico, relacionadas às temáticas que nós discutimos nesse ciclo de encontros. O homenageado de hoje, então, é Solano Trindade, e eu convido a Michele para realizar a homenagem de hoje. No encontro de hoje, homenageamos o poeta, pintor, folclorista, ator,
teatrólogo, militante do movimento negro e colaborador na luta contra o racismo e a favor da participação do negro nos mais diversos espaços artísticos. Solano Trindade. Solano Trindade, com seu estilo populário, imprimiu na sua poética a voz das ruas, dos becos, das periferias, dos pretos e pretas que emprestaram sua vida à poesia ativista por ele escrita. Com a intensa participação política, o poeta do povo, como era conhecido, escancara a fome e é encarcerado. Tem seus livros apreendidos e, ainda assim, suas palavras ganham asas, pés e bocas a proclamarem sua escrita. Solano Trindade, nos palcos do teatro, reconstrói a vida do negro, a sua existência, e recoloca no topo do protagonismo o periférico, silenciado em tantos espaços e que reaprende, com ímpeto, a levantar a sua própria voz. Ele que, conduzindo sua poesia pelo trem da palavra, gritou a fome das gentes, descortinou as sujeiras e os derramadores de sangue, cultuou seus ancestrais, o solo da África, a vivência do negro. Ele que escancara o racismo e as desigualdades, que incorpora nos seus escritos o grito de seus ancestrais, o jongo no ressoar dos tambores, Mãe África a acalentar, no som de atabaques, os filhos seus. Ele que registra a história de um povo, a intelectualidade do povo preto, sua resistência e sua ancestralidade. Escrita que marca, que marcha, perpetua sua glória e sua poética no tempo presente. Solano Trindade, presente. Então, aí fica a nossa homenagem ao Solano Trindade e também o nosso desejo de que ele seja um poeta mais lido por todos nós, mais conhecido de todos nós. Então, vamos ler Solano Trindade e levar adiante seu legado poético, político, espiritual também. Então, nosso encontro é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades, que pertence à UFRA Campus Tomé Açu, e também ao GELIX, Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade. Então, no encontro de hoje, nós temos o prazer de ter o Preto Michel como nosso palestrante, nossa voz de resistência e que vai trazer para a gente uma grande discussão sobre literatura periférica. E temos o professor Giovanni, do nosso curso de letras, da UFRA Campus Tomé Açu, como mediador. O professor Giovanni é um colega muito presente, muito próximo da gente, nosso grupo de habilidades, também com um projeto excelente, o Tessituras, né, temos muitas afinidades aí teóricas, políticas, além de que ele também é um grande escritor, um grande poeta. Então é um prazer também ter o professor Giovanni aqui como mediador. E daqui a pouco o professor Giovanni vai apresentar mais adequadamente o nosso palestrante de hoje. Então, finalizando a minha apresentação, e logo passando a palavra ao professor Giovanni, eu quero agradecer imensamente ao nosso palestrante, ao Preto Michel, pelo aceite de estar com a gente, a sua disponibilidade, e sei que vai ser um encontro muito lindo, que nós já temos esperado há muito tempo, porque assim, nossos alunos, nossas alunas, eu mesmo sempre já estamos aí atentos às suas escritas, seus textos, às suas lutas. Então, é para a gente uma grande alegria. Então, muito obrigado pelo pronto aceite. Tá? Agradeço ao Giovanni também pelo aceite de mediar o nosso encontro. Agradeço ao Joel e ao Josiane, que é da nossa técnicos da TI, que são tão necessários para podermos levarmos adiante os nossos eventos. Agradeço a Michele pela colaboração com os textos e homenagens, assim como agradeço aos integrantes do grupo de estudos em literatura e invisibilidades. E finalizo sempre a minha apresentação com a foto do nosso campus, né, que é essa imagem que a gente acha tão linda, cheia desse verde no meio da floresta. Então, esse campus, esse centro universitário no meio de todo esse verde, que seja para nós um sinal de esperança nesses tempos tão difíceis de vida, e também seja um convite. Então, eu sempre digo que essa imagem, ela serve sempre como um convite a todas as pessoas que estão aqui, principalmente ao nosso palestrante, para que, assim que seja possível, de estarmos presencialmente, nós possamos nos reunir nesse campus. Então, sejam bem-vindos ao nosso campus Tomé Açu, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Então,
Assim, muito obrigado, bem-vindo a todos e a todas, e aí eu passo a palavra ao professor Giovanni. Obrigado, Marcelo. É uma honra participar mais uma vez aqui do projeto Literatura e Invisibilidade, mais um encontro, e hoje na parceria desse cara da quebrada, desse cara da literatura, né? O Preto Michel, sobretudo, tem uma poesia de muita força, né? Uma força que emana, né, essas múltiplas vozes que indicam resistência, indicam lutas, indicam vivências, e, sobretudo, são tessituras também das nossas vozes, que muitas vezes são invisibilizadas. E é por isso que a gente recebe esse poeta hoje. É um poeta da resistência, é um artista múltiplo, porque também dialoga com outras linguagens, não é? Tem uma produção aí que não depende da circulação das grandes editoras, né? É uma poesia também de confronto e de encontro, não é? Uma poesia que está na rua, porque, sobretudo, ela vem da rua e vem de todos esses processos de resistência. Eu vou fazer uma apresentação aqui, viu, Preto Michel, que eu quero que você já traga toda a sua força, né, iniciando o nosso bate-papo de hoje já com uma poesia, porque eu tenho certeza que a sua voz ela é pele e ela é, sobretudo, uma construção que derruba barreiras, não é? É uma voz de ruptura. Então, nada melhor do que a sua poesia para que a gente o receba aqui nessa sala. Vou fazer sua apresentação, gente, para nós conhecermos mais o Preto Michel. Ele é escritor, arte educador, educador social, designer gráfico e empreendedor. Atuou como militante da cultura hip-hop, movimento negro, desde 1997. Em 2007, começou a sua caminhada como escritor, produzindo fanzines, realizando oficinas, oficinas de contos, crônicas, poesias, em diversos projetos, entre eles na Nação da Resistência Periférica, um movimento hip-hop organizado na cidade de Belém do Pará. Em 2012, ele fez a sua estreia nos corredores literários, quando participou da coletânea Pelas Periferias do Brasil, volume 4, organizado pelo escritor Alessandro Buzo e organizador também desse sarau suburbano convicto em São Paulo. Nesse primeiro trabalho, o Preto Michel apresentou seus contos periféricos no sul e sudeste do Brasil. Em 2013, lançou seu primeiro livro de contos, com o título O Assovio da Matinta Pereira, da editora Cromos, na 17ª Feira Panamazônica do Livro, em Belém do Pará. Nesse mesmo ano, junto com outros escritores, lançou seu livro na cidade de Mossoró, na Feira do Livro de Mossoró, em Natal, e em Fortaleza, nos salões do livro da cidade de Paragominas e Santarém, também no Pará. Em 2014, o escritor criou o selo literário Letras Periféricas, onde passou a lançar seus outros livros na seguinte ordem: Três Contos na Periferia, A Turminha da Mata, Belém Cidade Baixa, A Escola 2017, Assovio da Matinta Pereira, O Lado Preto da Poesia, a Escola, volume 2, 2020, Contos de Visagem, 2020, Depois da Chuva, 2020. Em 2017, o escritor criou o projeto Escambo Literário, onde ele atua com outros escritores e artistas em atividades diversas, como oficinas literárias, rodas de conversas, palestras e produção de livros artesanais. Através dessas ações, eles já visitaram mais de 35 escolas públicas na cidade de Belém e na área metropolitana e distribuiu mais de 700 livros, entre eles A Turminha da Mata, a escola, para alunos que são atendidos pelo projeto. Em 2020, as atividades desse projeto foram canceladas por conta da pandemia da Covid-19. Então, aqui conosco, é muita honra receber esse amigo, né, de poesia e de resistência, Preto Michel. Seja bem-vindo. Salve, salve, meu amigo Giovanni. A gente se encontrou pela última vez há um ano atrás, né? 1 ano e meio atrás. Isso. Lá, né, pela cidade.
naquele evento lindo que foi o Paralê, lá da Fundação Cultural Porto do Neves. Nosso último encontro foi no palco, né, Pedro Michel? Declamar nossas poesias. Eu queria agradecer a todos, a todas e todos, professor Marcelo, pelo convite, a você. Eu hoje vou estar falando com um público que é um público, na sua maioria, acadêmico, né? Professores, alunos, pessoas que estão nesse mundo acadêmico, e para a gente é importantíssimo fazer essa troca. Então, espero que nós podamos ter uma live aí, uma troca, né? Uma troca. Bom, eu vou começar para dar esse salve que você falou. Você está me ouvindo bem? O áudio está sendo bem, cara? Sim, Preto. Tudo ótimo. Vou começar declamando uma poesia para fazer essa minha apresentação poética, né? Porque você já fez aí todo um parâmetro da minha breve vida de escritor e de militante. Eu queria lindar e entrar nesse bate-papo com essa poesia. O nome da poesia é Rua Poesia. E eu queria dedicar essa poesia a todos e a todas que estão aí, a todos que estão aí, mas eu queria dar um carinho especial para um amigo meu, que, como muitos amigos vêm falecendo aí por conta do Covid, que é um amigo meu lá de Porto Velho, Rodrigo Lopes, que foi um dos fundadores do movimento de Porto Velho, Rondônia, que faleceu ontem. E ele gostava muito de ouvir as minhas poesias, então eu queria dedicar essa poesia a ele também. A minha poesia é da rua, viva, consciente, pura e absoluta, das quebradas, becos e baixadas, declamadas nas vielas, nas favelas, telhados e janelas. A minha poesia vem dos rios, forte, quente, que provoca calafrios, das matas e dos morros, punho cerrado como um soco, no queixo do sistema, burguesia falida, queime os emblemas. A minha poesia vem da periferia, coletivo negro, nação aqui é família. Literatura marginal, revolta, luta, eu, um caboclo sentimental. A minha poesia, ela vem das matas, folha, força, atabaques e matracas, das bênçãos da matriarca, de Maim, Carolina e Lamarca, estes dias, Raimundo e Marta, das rimas de Nego Ed, Tuti Clark e Ivone Lara, das ruas estreitas, lindas, do meu querido Parque Ara, o amor da minha vida, a minha quebrada, a poesia que me satisfaz e enche a minha alma. Então, eu começo essa coisa com essa poesia e eu queria dedicar esse meu amigo e a vocês que estão aí. Muito bom, Pedro Michel. E essa poesia, não é que arranca, sobretudo, a gente dessa anestesia, sobretudo que esse vírus tem causado, né? A gente tem vivido o espanto. E é justamente disso. Você falou que a sua poesia é da rua, você falou que a sua poesia é marginal. É muito bom a gente ouvir a voz da periferia. Vocês é que podem dizer, a voz da periferia, a poesia, a literatura na periferia, ela é marginal, Preto Michel? O que é que tu achas? Olha, e Giovanni, a gente tem que sempre discutir essa questão do termo marginal, né, cara? Essa marginalidade, né? Primeiro que é um termo que foi nos dado, né? O termo não foi nada. Você está ligado que marginalidade, ou marginal é que vive à margem da sociedade, né? O nosso povo, durante 500 anos, não escolheu ir para a margem da sociedade, né? Nos empurraram para lá, nos colocaram para lá. E aí, quando as pessoas usam o termo marginal, ou que usavam marginal, era um termo totalmente preconceituoso, discriminatório, né? E aí são títulos que colocaram para o nosso povo, não foi a gente que quis, mas com um certo tempo na história, a gente começou a pegar essas palavras, esses títulos, e começamos a dar outros sentidos, né, para as próprias palavras. Isso tem a ver também com o meu nome, né? Preto Michel, preto, negro, preta, negra. Então, eram nomes e palavras totalmente depreciativas, preconceituosas, racistas, e que a gente, com a militância do movimento negro, começou a usar isso como autoescudo, né? Também como autoestima. Então, as pessoas, quando você fala Preto Michel, que meu nome artístico é Preto Michel, porque preto, ela tem uma palavra muito forte, ela tem uma ancestralidade muito grande na minha vida. Então, ela remete aos meus ancestrais africanos, ao meu bisavô, à minha avó, meu avô, minha mãe, todos são pretos, né? São negros. Então, isso tem a ver com a minha autoidentidade.
E a questão da marginalidade, cara, é o seguinte, é isso, as pessoas, quando começaram a perceber que a literatura na periferia, ela tinha força, ela tinha intelectualidade, ela tinha uma poesia, uma poética que é linda, maravilhosa, muitas das pessoas usaram isso como um olhar depreciativo. Então, muitos dos escritores da literatura marginal que vem desde a época da década de 70, principalmente no período da ditadura, na verdade, da ditadura, se dizia muito que ele fazia parte de uma literatura marginal, que era uma literatura que não era aceita nos corredores literários. E aí, quando você vive numa cidade, por exemplo, como Belém, que você tem bairros consideravelmente bairros periféricos e que uma sociedade hipócrita também coloca como bairros perigosos, que moram vários marginais, você começa a perceber que você vai fazer um movimento ao contrário do que essa sociedade pode pedir, né? Então, de fato, a literatura, para nós, enquanto marginal, é uma literatura marginal presente na periferia, mas o marginal com outro olhar, entendeu? Periférico com outro olhar. É um olhar que a gente consegue puxar o ar e dizer assim, pô, você está me chamando de marginal, ok, eu sou marginal, mas eu sou um marginal que trabalha, que estuda, que se forma, que se lê, que tem que batalhar dia a dia para sobreviver, entendeu? Então, tipo assim, a gente pega esses termos e hoje a gente usa a nosso favor. Então, por isso que eu geralmente falo, e eu faço em Belém, a literatura negra periférica e marginal. Porque, para nós, esse contexto é um contexto provocativo, é um contexto de chegar e dizer assim mesmo para a sociedade que a gente existe, entendeu? E aí é para provocar mesmo, mas o que significa ser marginal para ti, né? Quando o cara fala, o que significa ser periférico para ti? O que significa ser negro para ti? Qual é a diferença do marginal que está de gravata, terno e gravata lá em Brasília, roubando, matando, né, colaborando com o genocídio hoje no nosso país, para uma pessoa que está na periferia, que está de camiseta, que está de boné, que está de sandália, que está de bermuda, que a sociedade diz por ele ser negro e ter tatuagem, ou por usar um boné da Nike, ou qualquer outro tipo assim, ele é visto como marginal. Então, a gente usa esses termos e aí, provocativamente, a gente afirma assim, a literatura é periférica e marginal e existe na periferia. Muito bom, Michel. Acho que é imprescindível, vindo de ti, essa ideia de que é importante assumir a voz da periferia, né? E ressignificar muitas dessas imagens que são estereotipadas. Eu lembro do rap do Wallace Cardoso, Coisa de Preto. Coisa de preto é utilizado principalmente como um jargão pejorativo quando um determinado sujeito faz uma coisa que não dá certo. Aquilo ali é coisa de preto. E nós já temos músicas no samba com esse termo, música de preto. Nós já temos o rap também mostrando que coisa de preto é coisa boa, que a arte do preto é arte boa. E assumir a ideia também, a identidade preta, que muitas vezes, né, Michel, eu tenho percebido que vocês, já que os outros usam o termo preto como um termo que invisibiliza, vocês dizem, não, sou preto, a minha voz é preta. E é muito, muito bonito poder ouvir que esse processo de vocês ele é um processo consciente. Eu uso boné, de maneira visual, a arte também, eu uso essas terminologias que na voz do branco, na voz hegemônica, de quem já detém, de quem nos colocou na margem, se na voz do outro isso é pejorativo, na nossa voz não. Então, eu acho muito bom te ouvir nesse sentido, porque a tua voz ela revela a consciência da periferia, a consciência de que vocês entendem esses processos. Se existe um sistema que jogou a literatura, a arte, para fora da periferia, a periferia veio e fez uma outra arte, que é tão boa quanto, ou até mesmo melhor, porque é uma arte que vem não das elites, não é uma arte que é feita para ser letrada, sobretudo, no sentido machadiano, no sentido canônico. É uma arte que vem do povo. E aí eu queria te perguntar também, Michel, a partir da tua vivência, como é que a arte da periferia ela existe e resiste? Porque quem vivencia, quem vem de uma trajetória em que a arte ela é ainda uma experiência privilegiada, é porque só conhece o modelo de arte, só conhece uma fisionomia da arte.
E muitas vezes quem vem desses elitismos acha que na periferia não existe arte, né? Invalida, né? Vai tirando a legitimidade de uma arte que é feita fora da universidade, né? Vai invisibilizando uma arte que não é feita dentro dos centros, né? Das estruturas intelectuais. E eu queria saber de ti, a partir da tua vivência, como é que a arte da periferia ela existe e ela resiste? Olha só, eu vou responder, encerrando lá aquela outra pergunta e entrando nessa, lendo uma outra poesia, combina uma com a outra, sobre essa questão que você perguntou. Olha só, essa poesia aqui, essas poesias que estou lendo agora nesse momento, ela foi lançada no meu livro em 2019, O Lado Preto da Poesia. É assim: consciência preta. A minha consciência é preta, quebradas, madrugadas, noitadas, regada ao céu preto, com as estrelas brilhando, crianças brincando e mainha cantando. A minha consciência é negra, rimando, cantando, no mundo mundano, ciranda rodando, na rua lutando. A minha consciência é preta, nas andanças lembranças, herdeiros, guerrilheiros, pedreiros, rainhas, princesas e guerreiros. A minha consciência é preta, periférica, quebrada, gueto e baixada, periferia amada, África na alma. Então, esse olhar para que a gente tem para dentro da nossa auto-identidade, ela tem essa afirmação, e essa autoafirmação faz com que a gente se movimente diferente. E aí, perguntar, a literatura periférica, ela existe, resiste, como outros tipos de arte na periferia existe, resiste, muito por conta da nossa própria força individual e coletiva que a gente tem. Infelizmente, na periferia, a gente não tem um círculo de apoio, seja do governo, seja do... A gente tem que fazer nós por nós, né? E aí, hoje em dia, com a pandemia desde o ano passado, a gente tem que se reinventar, né? Reinventar, na verdade, né? Muita gente que tinha a arte como teve que usar essa arte para sobreviver, seja na literatura ou seja no campo, porque ficaram desempregados por conta da pandemia. E aí, o que aconteceu? A gente começou a olhar mais ainda nós para nós mesmos sobre as nossas potencialidades, seja no campo literário, seja no campo da arte, seja no campo da música, fotografia e outros estilos de arte e gêneros artísticos que sempre teve na quebrada. Ela foi invisibilizada por conta do racismo e preconceito que tem. E quando a gente começa a falar que nós podemos fazer a nossa própria arte, existindo, mostrando para o mundo e resistindo, a gente consegue movimentar a nossa própria comunidade. Isso aconteceu muito com a literatura, com a minha literatura, porque eu sou empreendedor, eu tenho um negócio com a minha companheira, e eu vivo desse negócio, que é uma grife de roupa, e ao mesmo tempo também eu vivia vendendo livros, livros físicos, meu livro, mas eu tive que parar de vender os livros físicos por conta da pandemia. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que me reinventar. Como várias pessoas começaram a fazer isso, através das lives, através das exposições, através de seus trampos. Então, eu acho que a periferia ela sempre teve esse poder, ela tem esse poder e vai ter esse poder de se reinventar, porque o nosso povo na periferia ele sempre foi criativo, sempre vai ser criativo. Como a gente falou lá no começo, essas chagas que a sociedade racista e preconceituosa colocou no nosso povo, elas vão sempre existir. É muito comum, olha, eu estou falando com um público, e na sua maioria, acredito que 90% que está me ouvindo aí são professores, estudantes acadêmicos. Muitos desses professores e professores acadêmicos moram em comunidade, moram na quebrada, moram em periferia, tá ligado? E aí, talvez muitas pessoas que estão no vídeo não conhecem o escritor que mora na quebrada dele, porque o que o cânone literário mostra, né? O que a sociedade mostra? O que o corredor literário mostra, né? Escritores famosos, escritores que estão na mídia, escritores que estão nos catálogos. Então, assim, é comum que a gente não consegue perceber quem é o músico que mora na nossa quebrada, porque eu estou acostumado a só escutar o Barão da Pisadinha, porque está na moda, está na mídia, né? Eu gosto de escutar muita música internacional, então
Entendeu? Isso, eu consigo elogiar um artesanato que é feito em uma outra cidade, mas eu não consigo perceber que tem um artesão que mora do meu lado, que é meu vizinho, por exemplo. Então, essa falta de visualização tem muito a ver com o que o mercado põe. E aí a gente, enquanto artista de periferia, a gente tem que se reinventar, cara. Eu acho que o único modo que a gente tem que sobreviver agora é se reinventar. E a gente não tem, para as pessoas que estão ouvindo aí, essa história de mimimi, você coloca para gente. Na periferia, a gente não tem tempo para ter mimimi, mano. Porque a gente tem que sobreviver à pandemia, a gente tem que sobreviver à fome, porque muita gente passando fome, e não tem tempo para mimimi, não. Outro sobrevive, outro vai acabar morrendo. Ou seja, da pandemia, seja da chacina, seja de fome. Muito bom, Michel. E é importante a tua fala, porque quando se fala de arte da periferia, normalmente é por conta da própria construção social e da história da arte na periferia, ela é muito marcada pela oralidade, ela também é marcada pela ancestralidade. E por isso as memórias, as lutas, né? E é uma arte também muito performática. Eu olho em ti e, por exemplo, no Pelé do Manifesto, em diversos artistas que a gente encontra em Belém, e a gente consegue identificar o quanto esses sujeitos, como artistas que são, eles, sobretudo, materializam a sua própria arte. Porque também não tem como desvincular a vida, o cotidiano, que é de luta, da sua palavra, do seu lavrar. Né? Então, queria que tu também falasse um pouquinho qual é esse impacto da literatura na periferia, se tu achas que a literatura, ela, de fato, ela transforma as vidas, e também dessa tua experiência com outras artes que têm mais relação com as interartes, como o hip-hop, né, que de alguma forma traz poesia, e como a gente vê também a poesia oral, por exemplo, os estudos até da poesia oral, existe muito preconceito em relação a uma poesia que ela não é escrita, né? Um hip hop, por exemplo, é uma poesia cantada, né, com toda a sua performance, né, com as lutas, né, que vão acontecendo ali entre as tradições também, que tem a ver com a nossa ancestralidade. Né? O hip-hop brasileiro dialoga com aquilo que acontece no repente nordestino. Né? A gente vem de uma região em que nós recebemos uma forte migração do Nordeste também. Então, essas artes, quem está na periferia, normalmente vem desses encontros, né? De todo esse processo de hibridismo, né, de confluência entre as culturas. E quando eu te escuto, e quando eu vejo artistas como tu, eu consigo ver essa força da oralidade, da memória, da performance, das artes que se cruzam. Eu queria entender um pouco mais dessa tua experiência, como é que isso existe na periferia, como é que você vê também outros artistas. Olha, sobre o impacto, né, que a literatura na periferia tem, como é que se transforma as vidas, falou logo no começo, duas perguntas eu vou tentar colocar as duas. Aí, rapidinho. Há 3 semanas atrás, eu moro em 2 casas, né, aqui no Tapanã e uma em Ananindeua, né? Então, eu geralmente estou nas 2 casas. Eu estou agora aqui no Tapanã, onde eu moro, onde eu moro já há 30 anos. Eu estava aqui na minha casa, era umas 10h30 para quase 11 horas, eu estava trabalhando no computador, né, porque eu tenho uma editora, então eu estava diagramando os livros, e bateu uma senhora aqui na minha casa, cara, negra, meia magra, assim, de máscara, e ela bateu primeiro e perguntou se aqui na minha casa morava o seu Michel. Eu olhei para ela assim, eu fiquei olhando, e eu falei, mas quem gostaria de ser que eu fosse falar? Eu gostaria de falar com ele, só que o tom da avó dela era um tom assim meio desesperador, quase que chorando. E eu perguntei para ela o que ela queria, né, com o Michel. Ela disse que ela queria pedir uma ajuda. Ela veio andando de um lugar distante, estava desesperada pedindo uma ajuda, e ela me disse que alguém indicou a minha casa para ela. E aí ela falou que ela não tinha almoçado, e o filho dela tinha almoçado café com bolacha, mas não tinha comido na janta, e ela estava desesperada pedindo comida porque ela não queria dormir com o filho dela com fome.
E, ao mesmo tempo que ela falava, ela chorava. E aí isso me impactou muito, porque não esperava. Aí eu conversei com ela, disse que eu ia ver alguma coisa aqui, aí peguei algumas comida, que tinha aqui mais compras, dei para ela. E aí tinha comida na geladeira também, dei, e ela foi embora. Ela me agradeceu, assim, chorando, porque ela falou para mim que ela ia dormir sabendo que o filho dela não ia passar fome. E eu fui vendo essa mulher ir embora, ela dobrou assim na esquina, sumiu, né? Sumiu. E aí eu não consegui dormir essa noite pensando nessa mulher. E quando eu me acordei, eu pensei numa forma de usar essa arte, a minha arte, no caso, as minhas narrativas, minhas escritas, para fazer alguma coisa, mano. Porque tinha gente nessa semana passando fome por causa da pandemia. E aí eu comecei uma campanha nessa semana, vendendo 4 e-books meus, né? Porque eu já lancei 9 e-books, falasse aí, a R$30, né? Fiz uma campanha na internet. E todo o recurso que eu consegui, que eu ia conseguir, era para comprar cesta básica para doar, identificar essas pessoas que estavam passando fome, cara. Tá ligado? Assim, isso impactou muito. E aí eu comecei a fazer uma campanha só pelo WhatsApp, pelos meus amigos, algumas pessoas no Instagram, e pela minha felicidade, eu tive uma resposta muito boa, porque eu mandava o WhatsApp, dizia que eu estava vendendo 4 livros em e-book, fazendo uma chave Pix por R$30, as pessoas compravam. E assim, a gente conseguiu arrecadar no total, nessas 3 semanas, para distribuir, eu acho que quase 30 cestas básicas para 30 famílias aqui na minha comunidade. Isso me deixou, assim, muito feliz, porque eu descobri que tem todo um povo, amigo, que não é só porque comprou os livros, talvez alguns nem vão ler os livros, mas sabendo que podia ajudar uma família naquele horário, né? Uma família que estava passando fome, a fome real. Então, eu acho que isso que impacta na vida das pessoas, tá ligado? Como eu falei, o meu primeiro livro, O Assunto da Matita Pereira, eu vendi mais de 500 exemplares, 600 exemplares, eu vendi muito livro. Vendi mesmo, uma questão comercial. Mas eu nunca imaginava que a minha literatura, a minha narrativa ia poder chegar a isso, a poder conseguir uma cesta básica para dar para uma família que estava com fome. E o que é mais prazeroso, que falou sobre essa questão da arte, né? Como é que os artistas se dialogam, porque isso está acontecendo em Belém. Muitos artistas hoje em Belém estão doando o seu dom artístico, doando o seu olhar artístico, os seus materiais artísticos, para pegar dinheiro para comprar a cesta básica para ajudar outras pessoas, porque a fome em Belém é real, cara. Eu cheguei numa casa que a senhora estava... Era uma casa de alvenaria, com 2, 3 quartos. E fica imaginando assim, pô, mas a fome, ela está com fome, mas ela deve morar no barraco, de madeira, que nada, mano. A casa era de alvenaria. Tinha TV, tinha geladeira, tinha tudo, mas a mulher não tinha nada que comer, mano. Ela até se assustou quando eu cheguei lá na casa dela, tá ligado? Então, tipo assim, esse é o impacto que a literatura tem. Esse é o impacto que a arte tem. Esse é o impacto que nós, enquanto artistas, podemos fazer. Um pouco para ajudar aquela pessoa naquele momento. A cesta básica ela não vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mano. Mas, pelo menos, naquele dia, aquela família não ia ficar com fome. E passar 1 hora, meia hora, 20 minutos, algumas horas com fome, dói, mano. A fome dói. Então, eu acho que esse é o ponto principal das artes que é produzida na periferia, nas ações que é feitas. Eu não sei aí como é que está nos interiores de vocês, mas vocês podem falar, mas em Belém está pipocando campanha, e eu fico muito feliz em arrecadação de cestas básicas, está pipocando projetos também com artistas da periferia. Muitos ganharam agora a Lei Aldir Blanc, também para movimentar essa cena na quebrada, e a partir daí a gente vê muita gente totalmente boa, né? Artistas que, como eu falei anteriormente, que são maravilhosos. Então, essa movimentação na periferia, ela existe. No momento, agora, eu vejo com bons olhos que as pessoas estão, né, graças a Deus, as forças que têm, nossos orixás, estão usando os seus... das pessoas, porque esse momento agora, ela está complicada, entendeu? Eu acho que é por aí. Muito bom, Michel. O Criolo dizia, inclusive, que quando a arte, transformações são possíveis, né? O Manassés Salustiano, aqui no nosso chat, disse a poesia marginal é a força
da fala daqueles que foram marginalizados de forma violenta, né? Concordando com o teu pensamento também, Preto Michel. E outra coisa, eu lembro do Sérgio Vaz, né? Sérgio Vaz, ele ficou conhecido no Brasil inteiro por fazer, no Bar do Zé Bastião, um encontro de escritores ali da periferia, e o Sérgio Vaz diz o seguinte: para nós a literatura periférica não é maior nem melhor, a literatura periférica é nossa. Então, acho que para a gente ter consciência do que é uma arte feita na periferia, a gente tem que entender de que maneira é que a arte pode salvar essas pessoas. Então, se tem gente da periferia sendo premiada pela Lei Aldir Blanc, né, fazendo circular uma produção nova, é uma produção que é chamada de alternativa. Veja só, Michel, o que a cultura de massa faz, né? Tanta arte boa vindo da periferia que a gente precisa desses termos assim, alternativa. Como se não fosse, de fato, o Brasil. O Brasil não tem uma arte somente alternativa. Essa é a arte brasileira, né? Esses que são os nossos Brasis, né? Um Brasil que tem muito pluralismo, né? De diversos gêneros, né? De uma cultura muito multifacetada. Daí, aquela arte que não tem lugar na cultura de massa já passa a ter essas terminologias aí, que a gente muitas vezes faz uso delas porque entende que também é forma de resistência. Daí eu queria perguntar para ti, Michel, qual é a voz do Preto Michel? Né? Sobre o que é que essa voz fala, para onde essa voz aponta? Né? Se tu pudesses, assim, fazer a gente chama isso na universidade de ethos, falar da gente mesmo, da nossa voz. Qual era o ethos do Preto Michel? Para onde é que aponta isso? Cara, a minha voz, ela aponta pro meu povo, né, mano, da quebrada. Eu gosto muito de andar nas quebradas de Belém, quando eu vou para uma outra cidade fazer alguma palestra. Assim, quando eu falo periferia, quebrada, gueto, eu falo muito do meu povo, as pessoas que convivem muito comigo, né, cara? Porque assim, Belém, ela é uma cidade que tem muitas periferias que se confundem com o centro, tá ligado? Aqui, a Ananindeua, a mesma coisa. E no interior também. Então, tipo assim, o eco, né, as minhas narrativas, elas têm a ver com esse povo, né? Eu escrevo a literatura periférica, as minhas narrativas têm a ver com esse povo, né? Os personagens vivem na periferia, né? Os personagens, eles estão em torno da periferia, né? O meu cenário é a quebrada. Mesmo que às vezes eu aponte um cenário ou não, mas ele está ali, nesse eixo ali, né? Nesse coração. Então, tipo assim, eu apesar... Muita gente me chama de poeta, eu sou poeta, eu escrevo poesia, mas eu sou mais contista do que poeta. Eu sou contista, eu gosto de escrever contos. Eu lancei 9 livros, 7 são de contos e 2 são de poesia, por exemplo. Então, todas as minhas narrativas, ela vai ao encontro desse leitor, desse personagem, desse mundo, né? A construção da narrativa, os conflitos que tem, né? Aquele êxtase do conto, né, do personagem até o final, ele tem a ver com uma quebrada, dando nome ou não. Então é porque eu convivo com pessoas. Por exemplo, tem livros meus, por exemplo, o primeiro livro, A Subida da Matista Pereira, tem contos que são totalmente fictícios, ficção, eu criei os contos. E as pessoas me perguntam, Preto, por exemplo, tem um conto chamado A Doutora Maria Regina, que se passa dentro da universidade. E eu nem falo qual é a universidade, é uma universidade e tal. E aí as pessoas, Preto, eu acho que eu conheço essa professora, eu já vi ela e tal, me fala quem é ela, não sei o que, as pessoas, depois vocês são, eu tento conectar. Da mesma forma, eu fiz um outro conto, que é inspirada em 2 adolescentes, por exemplo, que é o Vagalume do Aurá, por exemplo. Foi uma oficina que eu fui dar no antigo Lição do Aurá, há muito tempo atrás, e fiz um conto chamado Os Vagalumes do Aurá, vagalumes porque as crianças colocavam uma lanterna aqui para poder catar lixo de noite. Então, eu me encontro com esse povo, essa é a minha voz, né? De estar no meio dessa família que eu chamo, né? A periferia, para mim, sempre foi um mundo lindo, maravilhoso, assim, com todos os seus problemas, com todos os seus conflitos, com todas as suas dores, mas
tem muita coisa boa, na sua maioria são coisas boas, pessoas que estão felizes, pessoas que sorriem, pessoas que têm sonhos, que constroem sonhos, que têm esperança. É com esse povo que eu convivo. Eu vou só dar uma pausa, Giovanni, para mim ler uma poesia que tem a ver com isso que tu perguntaste. Pode ser? Pode, Michel. O lugar é seu, a voz é sua. O nome da poesia é Flores do Lixão. Sim, no lixão nascem flores, florescem sorriso e crescem doutores. Aqui se planta a semente da esperança, do abraço, de um olhar de uma criança. Sim, no lixão temos rosas, Marias, Raimundas, mulheres lindas, guerreiras, lutadoras e formosas. Sim, no lixão sempre nascerão flores, flores com espinhos, o perfume de trabalhadores, trabalhadoras das casas de madeiras que exalam os cheiros de garra e luta, de mulheres autênticas e verdadeiras, que nunca estudou, mas que tem diplomas de mulheres guerreiras. Sim, no lixão sempre vão nascer flores. Então, esse olhar que a gente tem está dentro da comunidade, né? Essa voz ela vai ao entorno de um povo, de um local, de uma cidade, é porque eu convivo com pessoas reais. Pessoas reais. As quebradas são reais, as pessoas vivem são reais. Então, eu moro num bairro aqui há 30 anos, tenho 44. Eu vim para cá com 14 anos. Eu amo meu bairro. Eu chego aqui na minha quebrada, falo com todo mundo, todos os vizinhos me conhecem. Eu falo com todo mundo, mano. Sem treta, não. Do cara hoje, dos moleques que infelizmente hoje estão no crime, falam comigo, falo com o pastor, falo com o padre, falo com o comerciante, adoro ir na feira da minha quebrada. Não estou fazendo isso por conta da pandemia. Né? Então, eu hoje, quando eu chego aqui em casa, eu preciso sair, mas eu fico em casa. Né? Mas quando nós podíamos andar, quando eu podia andar, cara, eu gostava muito, porque eu vou ao encontro a essa voz. E essa voz, cara, é uma voz que é igual a minha. É uma voz que está bem próxima de mim. É isso aí, Preto. Cara, não tem como falar com um poeta do calibre do Preto Michel sem ver poesia e luta e resistência na tua fala, porque são as narrativas. Eu até queria fazer uma pergunta por curiosidade. Eu estudo cultura amazônica e mitologia e muitas vezes, quando a gente fala de mitologia amazônica, algumas pessoas esquecem a periferia, né? Fala dos mitos que estão ligados às florestas, à poética das águas, né? Quando a gente ouve, por exemplo, o Antônio Juraci Siqueira falando, o Antônio Juraci Siqueira é nosso colega, ele vem lá do Marajó, então ele traz aquelas narrativas ribeirinhas e a gente esquece que Belém é uma cidade encharcada e as periferias de Belém também fazem parte dessa cidade encharcada, que é uma cidade floresta, né? Só que essa floresta foi dominada ali por uma outra paisagem. E as suas narrativas não morreram, né? E eu percebi o seguinte, quando a gente fala das visagens e assombrações de Belém, eu tenho visto também na tua voz que essas narrativas, tu citaste ali na tua obra Matinta, mas eu sei que te interessa muito. Me fala um pouquinho, essas narrativas, elas ainda circulam mesmo na periferia? É esse imaginário amazônico está presente na periferia, porque quem olha de fora, né, que não conhece bem a periferia, acha que essa paisagem amazônica, cheia de mitos, né, de narrativas encantadas, ela não está na quebrada. Eu queria te ouvir, porque pela tua escrita, que é uma escrita de vivência, e essas histórias estão ali permeadas na tua escrita, estou achando que na periferia tem Boto, estou achando que na periferia também tem Matinta, e eu queria saber de ti. Tem, mano, tem sim, velho. Já me cruzei com algumas Matinta Pereira aí de madrugada, mano, na quebrada, tem sim. Não sei se você consegue ver aqui, ó, aqui na minha orelha, dá para te ver ali a capa do meu livro, ali em cima, no quarto? Essas aqui são as capas dos livros que eu lancei. É o meu filho de filho. E a capa desse meu livro, assim, da Matinta Pereira, é uma Matinta Pereira assim, em cima de uma criança, e ela tá lendo em cima da ponte, mano. Ela tá ali lendo, não tá com medo da Matinta Pereira, não. Cara, essas narrativas, quando eu escrevi o Assobio da Matinta Pereira, ela aparece no canal, mano, aqui numa quebrada.
Porque quando eu era moleque, eu morava ali no bairro do Una, a gente viu sempre tinha uma casa lá, que era uma casa de madeira, que tinha um cheiro muito forte de tabaco, e tinha 2 senhores lá, mano. A gente tinha medo, porque as pessoas diziam que esses 2 senhores viravam uma Matita Pereira, e a gente acreditava nisso. Eu acreditei nisso durante muitos anos. E em cada bairro aqui em Belém tem uma história dessa, mano. E várias pessoas. Eu já fui em várias escolas falar sobre projetos, e eu sempre aguçava, principalmente o pessoal da EJA, à noite, eu sempre aguçava eles, perguntava sobre contos e visagens. Então, assim, tem muitas histórias. E a Matita Pereira, ela é real, ela é muito real. Ela é real. E nas minhas narrativas, por exemplo, eu não sei se você ouviu falar, mas eu vou dar uma dica aqui para o povo. Foi lançado agora, no começo do ano, um livro Belém das Sombras, que é pelo selo Piro. Belém das Sombras é uma coletânea que, se eu não me engano, com 12 autores daqui de Belém que escreveram os contos, né, de terror que se passam na cidade de Belém. Né? Alguns fictícios e alguns inspirados em algumas lendas nossas. Então, tipo assim, essa narrativa minha que inclui tanto a Matita Pereira como o Boto, quanto o lobisomem, quanto o Mapinguari, quanto a mulher do táxi, quanto o pé de Tajá que se vira em homem na casa, isso aí é real, mano. Isso é muito real. Toda vez eu tive a felicidade de conhecer, primeiro como fã e admirador do mestre Valci, depois como amigo, e toda vez que eu me cruzava com ele, e eu estou começando a pesquisar fenômenos ufólogos, que eu vou escrever um livro sobre ufologia também, e toda vez que eu falava com ele sobre ufologia, o Valci me falava assim: Preto, é mais real tu ver uma Matita Pereira em Belém e tu se cruzar com o Boto na beira do rio do que tu ver um OVNI. Mas eu acredito nos dois, ele falava. Ele acreditava tanto no Boto e na Matita Pereira. E é muito real, mano. Essa coisa de trazer a lenda para próximo de nós, ela tem um problema, e eu vou te falar o que é, um entrave. É porque as pessoas usam muito, elas se esquecem muito, elas usam muito essas coisas muito no folclore, um folclore que talvez esteja muito distante da gente, tá ligado? E as pessoas se esquecem que Belém, ela não está fora de uma mata, ela é dentro de uma mata. Esses prédios foram construídos nas marras aqui, dentro de uma mata na beira do rio. Então, quando você vai começar a trabalhar essa questão das encantarias, dos terreiros de candomblé, de umbanda, de mina, nagô, você vai ver que essa mediunidade nossa e essa proximidade com essas encantarias é real, mano. É real. Muito real. E aí, é muito importante que a gente traga isso para a literatura. É muito importantíssimo. Por quê? Porque isso também aguça outros escritores e outros leitores. Foi o que aconteceu com o meu livro infantil, chamado A Turminha da Mata. Eu peguei as lendas, nossas lendas, transformei-eles em crianças, no caso a Matita Pereira transformou em Matintinha, e eles vão combater vários tipos de violência contra criança e adolescente. Então, eu trago eles do mundo imaginário, transformo em criança e ponho logo eles de cara para combater a violência contra a criança e adolescência. Então, o livro ele traz as lendas para perto das crianças, ao mesmo tempo trabalha com um viés educativo. Porque é real, na minha visão é real. E os quadrinhos já estão fazendo isso. A gente já tem aí alguns escritores de quadrinhos que traz esses mitos, né, esses encantados amazônicos, para essa paisagem que os jovens acabam tendo mais acesso, que é dos heróis, né, mas traduzindo aqui para a nossa experiência amazônica. E olha, a tua resposta, Preto Michel, ela justamente está carregada dessa minha percepção sobre a tua escrita e sobre essa paisagem. Porque eu abro até um parênteses aqui, porque nós temos pessoas de outros estados aqui, para falar que o Paz Loureiro chama isso, né, esse conceito aí que o Preto Michel trouxe para a gente, de realidade mitificada. Porque normalmente a gente tende a imaginar, nesse conceito folclórico, né, de que as narrativas trazem encantados que não estão na realidade. Mas a realidade amazônica, ela está atravessada por mitos. Então, é por isso que nós vamos encontrar na periferia, e não só na paisagem das ribeiras, distante dos centros urbanos, mas na periferia também, a periferia também é ribeirinha. Grande parte da periferia de Belém está nas margens, né, do rio Guamá,
Então, não tem como a gente pensar, não é? Pensar a cidade de Belém sem pensar uma cidade encharcada, sem pensar, como o Agenor Sarraf diz, que Belém é uma cidade floresta. Tá? E Preto Michel, essa realidade mitificada está na tua arte, está nas nossas narrativas, é porque ela está presente na Amazônia, está presente nas nossas identidades. E também aqui nós temos algumas pessoas, olha, que estão falando sobre ancestralidade, narrativa de resistência. A Valdirene falou aqui que a tua arte é pretagogia, né, fazendo aí um neologismo muito bacana entre o preto e a pedagogia. E o professor José Maranza, que acho que é professor, ele disse também que queria dar uma contribuição. Aí, se ele estiver disponível aqui para fazer a sua fala, acho que a gente já pode abrir para a galera ir conversando, né, para a gente falar aqui com quem tem alguma contribuição. Tem muita gente aqui que faz não só estudos sobre essa literatura de periferia, mas estuda gênero, identidades, né? Estuda também essa invisibilidade. Então, é bom a gente abrir aqui para a gente também fazer essa tradução e ouvir, porque tenho certeza que tem muita gente aqui que ficou curiosa para ouvir um pouco mais sobre a literatura do Preto Michel e, sobretudo, essa escrevivência, né, que faz parte da tua arte. Giovanni, rapidinho, antes de tu abrir aí para o pessoal, é que eu vi algumas perguntas aqui também do povo perguntando sobre a questão da contribuição da campanha. Eu queria até pedir para o professor Marcelo, ou para a Michele, quem estiver na organização aí, para anotar o meu número, que esse número é para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e é a chave do Pix. E aí, o que é importante entender isso? Não é só uma doação, a pessoa faz a chave do Pix, de R$30, e eu vou mandar um catálogo, aquele que eu mandei para ti, com os 9 livros em PDF, né, porque não dá para mandar livro físico agora. E aí, depois que a pessoa contribui, ela adquire 4 livros para ler na sua casa. Então, pode pegar depois, o próprio professor Marcelo depois pega o meu contato aí, que é esse número do WhatsApp que eu tenho que ficar com ele, e envia para o povo aí no chat, para depois o povo entrar em contato comigo, ok? Aí você pode... Então, Marcelo, olha, já fica aí, antes de passar também as perguntas aqui, a fala de quem quer contribuir, quem quiser, passa o contato do Preto Michel aí para que a gente possa também divulgar esse projeto dele, que não é solidário somente, não é um projeto de vida. Quem tem fome tem pressa, não é amanhã, né, Preto Michel? Não dá para esperar uma semana quem tem fome, a gente precisa fazer o projeto andar agora. Michel, vou te passar também o meu livro Estardalhaço, que recebeu a Lei Aldir Blanc. Pode colocar nesse pacote aí e enviar para todo mundo que tiver apoiando o teu projeto, pode enviar também de brinde o meu livro, porque boas causas e literatura tem que caminhar juntos, tá bom? Vamos lá. Quem pediu a fala, acabei perdendo aqui no chat, foi o... Oi, foi eu, professor José Júnior. José, boa tarde. Pode falar, professor, fica à vontade. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar nesse evento maravilhoso, quando a gente está falando de literatura dentro da periferia. Nossa, assim, o Michel é um retrato, né, de muitos artistas que estão aí dentro da periferia, de artistas que estão com uma produção atual, uma produção viva, rica, poderosa dentro da nossa literatura. E eu também queria trazer, né, a questão do Giovanni Martins. Não sei se vocês já ouviram falar no Giovanni Martins, que ele publicou um livro, Um Sol na Cabeça. Ele publicou Um Sol, tá aqui o livro, deixa eu ver aqui. O Sol na Cabeça, exatamente. É um livro de contos, né, que ele traz essa vivência, esses contos dentro da periferia. Ou seja, é uma narrativa que ele vem falar sobre a convivência, as situações corriqueiras que acontecem dentro da periferia, e ele transforma essas situações em conto. Olha aí que maravilhoso. E nesse conto, eu só quero trazer aqui um trechinho do conto Rolezinho.
que trabalham a linguagem informal, a linguagem coloquial, né? Porque às vezes a gente fica com esses estereótipos de que dentro da literatura não pode haver a linguagem formal, não é? Mas pode sim. E tanto que ele falou assim, ó, abre aspas. O caô era... Vocês estão me ouvindo? Vamos. Sim, professor. Sim. Certo. Continuando aqui, abre aspas. O caô era que ele queria ficar morgado em casa em vez de partir com nós. Teco é maluco. Até parece que ia conseguir dormir com aquela lua. Geral falou que na praia ele ia ficar tranquilão, só palmeando as novinhas, dando uns mergulhos para refrescar a carcaça. Fecha aspas. E então é com esse estilo de linguagem que a gente percebe o quanto a linguagem formal coloquial, né, que é uma linguagem que a gente vê, percebe, discute isso na periferia, a contribuição dela dentro da literatura, né? E também uma questão de quebrar estereótipos. Por exemplo, dentro da favela, nós temos escritores, né? Carolina de Jesus é um exemplo disso, com seu romance O Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. A gente vê essa realidade, que desde lá, não é, ela veio lutando, não é, pelo espaço social dela, e é o que acontece, isso acontece diariamente, né? É muito difícil uma pessoa negra, favelada, que não tem conhecimento propriamente dito pelos intelectuais e letrados, se expandir nesse ramo aí, não é? Porque não tem espaço. Mas a gente sabe que são pessoas que têm culturas, pessoas que têm um conhecimento, que têm bagagem. Por quê? Porque trabalham igual como qualquer outra pessoa que mora ou vive dentro da favela ou fora. Trabalha, tem sonhos, tem ideologias, né? Tem um ideal de vida, tem objetivos. Então, é uma questão de esclarecimento mesmo, de quebrar esses estereótipos de que dentro da favela temos cultura, temos uma diversidade cultural, raça, credo, etnia, pessoas que produzem coisas boas, coisas que merecem estar aí publicadas, não é? Então, é um espaço, esse espaço que eu queria ter para deixar essa questão bem clara, vasta, e quebrar esses estereótipos, né, gente? Porque quem mora na favela não tem condições de ter uma vida boa. Só porque eu moro na quebrada, eu moro na periferia de Manaus, mas eu tenho uma boa condição de vida, graças a Deus. E nem só por isso eu preciso morar num bairro luxuoso. Por quê? Para quê? Não é? Se eu vivo bem aqui onde eu moro. Então, a gente tem que parar com esses estereótipos de quem vive na favela é uma pessoa que é morta de fome, é uma pessoa que não vive bem, é uma pessoa que não tem perspectiva de vida. Não é? A favela já foi, esse pensamento já mais do que ultrapassado. Temos, sim, pessoas estudiosas, pessoas maravilhosas, que têm um alto potencial morando na favela, certo? Então, essa contribuição que eu queria trazer aqui para hoje, para essa tarde, né? Trazer esse momento rico, de estarmos aqui discutindo um pouco mais sobre essa questão, que também tem muito a ver com a entrada, né, do ingresso do negro na universidade, que também é uma outra questão, mas que também está linkada, né, com essa questão do negro que não tem condições, que não tem capacidade de disputar, de estar no ambiente social que de outras pessoas, de outras classes diferentes, né? Então, é só essa questão mesmo que eu queria deixar claro, tá bom? Obrigado pela oportunidade, tá? E desde já, agradecer Michel pelo o evento aqui, né? E muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, José Amarães, pela participação. Que tenha muita poesia aí na quebrada de Manaus, eu sei que tem, né, Michel? Manaus é uma cidade que teve uma disputa ideológica com Belém por conta da Belle Époque, por causa da sua construção, mas, na verdade, os manauaras são nossos irmãos aqui, de misticismo, de território e de luta também. Tem muita coisa que aflige as nossas Amazônias que a gente vivencia. Michel, continuando aí no caminho do José Amarães, essa literatura, Michel, da periferia, na Covid, porque a gente sabe que a literatura, a arte, ela requer encontros. Como é que os manos da quebrada estão na internet? O que é que a galera está fazendo aí?
Como é que você vê esse cenário? Porque a arte sempre consegue uma forma de resistência, né? Como é que estão os trabalhos da periferia agora? Cara, é assim, a gente está fazendo as coisas dessa maneira em casa, né? E assim, o primeiro passo que as pessoas têm que entender é que muito artista não teve que fazer mais nada, mano. Tá na quebrada e tentar sobreviver. Né? Eu conheço vários artistas, vários amigos meus, inclusive alguns escritores, que a gente teve que ajudar, mano, porque não tinha o que comer. Porque quem trabalha autônomo, tá ligado? Teve que dar um seu jeito, porque não tinha como ir para a rua para vender, para fazer as coisas, né? Quem tinha uma certa estrutura familiar, eu digo essa estrutura familiar em que sentido? O artista tem a mãe, o pai, o irmão, alguém que consegue estar trabalhando e dá um dinheiro na casa e tal, mas quem não tem que ir para a rua. Então, a movimentação artística na periferia com a pandemia, ela tem muito a ver também com uma coisa que é um problema, porque a gente teve que saber lidar com a internet, com as redes sociais, com esses aplicativos que, às vezes, até eu me enrolo para estar, por exemplo, fazendo live, estar participando de reuniões. Mas também fez com que a gente pudesse perceber a força que tem os artistas em produzir coisas boas, em saber produzir, estar atrás da produção, né? Estar à frente, estar atrás. E também, Giovanni, ainda tem isso ainda. Muitas das vezes, antes da pandemia, muitos produtores e muitas coisas que organizavam os eventos em Belém, a gente não estava lá, mano. Sabe? A gente não era nem convidado, tá ligado? Verdade, Michel. Eu falo isso com verdade. E aí a pandemia fez com que a gente primeiro pudesse olhar um pouco mais para casa, olhar um pouco mais para a gente, fazer com que a gente tivesse essa noção de reorganização e de organizar as suas produções. Olha, eu fiquei em casa. Eu tive a Covid ano passado, em março do ano passado, logo no começo. Tive que ficar em casa os 15 dias da quarentena, mas eu fiquei mais quase 40 dias em casa, sozinho, porque eu preferi ficar. Minha sogra é idosa, o meu sogro, eu preferi ficar sozinho aqui onde eu moro com meu irmão. E em 40 dias eu escrevi 2 livros, mano. Porque senão eu ia pirar o cabeção, ficar com medo de morrer, às vezes, passando mal psicologicamente, que eu estava sozinho. Então, a gente ainda teve que lidar com o monstro do psicológico, tá ligado? Como eu falei, de lá para cá eu perdi muitos amigos, a gente perdeu muitas pessoas maravilhosas, perdas assim, sabe, irreparáveis. Então, você tem que lidar na pandemia tanto com o problema, esse que é o problema que eu falei, de não poder sair, de não poder vender, de não poder trabalhar, ficar desempregado, passar fome, e você tem que trabalhar com o outro lado, que é o lado psicológico, tá ligado? Que tu vai praticamente ter a noção que tu pensa ali que tu não tá respirando, tu pensa que tu vai morrer, te traz, fica sozinho, chega a depressão. É complicado, mano, pra gente, isso é muito complicado, tá entendendo? Então, tipo assim, a pandemia para os artistas também trouxe esse lado complicado, ruim, de saber lidar com seus próprios medos, que não é fácil. Eu falo para ti que não é fácil. E aí, quem é poeta, quem é escritor, no meu caso, e principalmente da galera que eu sei, que eu convivo, aproveitou para escrever, mano. Aproveitou para escrever. Eu estou terminando um livro agora chamado O Amor Venceu a Guerra, 7 contos. A maioria dos contos vão ser ligados ao que eu passei, o que eu vi, o que eu presenciei na pandemia. E não teve como. Sabe, de você dormir e acordar de manhã tendo notícia que um amigo teu querido morreu e tu não pôde se despedir, porque a gente foi acostumado com uma despedida, um velório que tu tá lá, passa o dia todo, a noite toda chorando, vendo a pessoa, conversando. Nem isso tu não pôde fazer mais. Então, a nossa quebrada e a periferia, ela vai sobreviver, vamos ser fortes bastante,
para sobreviver essa pandemia, mas, de fato, a periferia toda, no todo, vai ser com uma sequela, com muitas sequelas. E assim, quando a gente olha a cidade e a gente olha determinadas categorias, né, pedindo o fim do lockdown, na hora que não tem leito, sobretudo, a galera esquece que o vírus chega mais na periferia, porque é a galera da periferia que está presa nos ônibus, né? No ônibus superlotado, é a galera que tem que se deslocar de um lado para o outro da cidade para trabalhar. E é muito importante essa tua fala, sabe, Michel? Porque não tem como falar de literatura na periferia sem falar da realidade da periferia. Quem acha que dá para separar essa realidade da arte é porque nunca olhou para a arte da periferia. Porque, sobretudo, a sua essência ela é essa luta do cotidiano. E essa é a luta nova de quem está na periferia. Né? Eu venho de uma família de nordestinos, a minha mãe passou muita fome, duas sardinhas para 10 filhos, e depois ela se tornou professora e foi responsável por uma formação minha, da qual eu me orgulho, mas muitos de nós temos histórias ainda assim na nossa casa, né, na nossa família, e acredito que em cada um de nós a literatura surgiu por algumas dessas narrativas aí. E, assim, tem muita gente elogiando aqui o teu trabalho, tá? A Juliana Dantona está dizendo que está amando, que é maravilhoso esse papo. A Carla Pedroso também está falando que lindo, falando da tua sensibilidade. A Valdirene está dizendo, olha, linda poesia para as pretas. Né? Denilson também aqui falando dessa ideia dos artistas, trabalhadores, grafiteiros, poetas, músicos. A gente falou também do hip hop aí. O Preto Michel não citou na fala dele, mas tem essa experiência também, né, Preto? Como é que o hip hop entrou na tua vida? A gente estava falando de oralidade, poesia. Olha, Giovanni, na verdade, tudo tem a ver com oralidade, né, mano? Narrativa, né? Isso é importante falar para o pessoal que está aí. Quando fala sobre a gente falar da periferia, a literatura periférica, ela trabalha com uma coisa importantíssima, que é a oralidade, né? Infelizmente, esse país foi construído com suor e sangue do nosso povo. Ele foi construído com suor e sangue do nosso povo, e ele foi muito cruel com esse povo. Nossos ancestrais não podiam falar, nossos ancestrais não podiam cantar, nossos ancestrais não podiam dançar. Tudo que foi construído, tudo que nós construímos foi na revolução, na força. E aí, quando fala sobre oralidade, fala da tua mãe, que com certeza com os pais dela, os teus avós passaram muita dificuldade, mas ela, com a força que ela teve, ela pôde se formar e te deu uma formação. Muito se deu isso através da fala, mano, das histórias. A gente escuta muitas histórias dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos que chama de griots, nossos griots, os mais velhos. A gente tem que valorizar muito isso. A literatura periférica, negra, marginal, ela vai ficar aí por mais de 200, 300 anos. Quem sabe daqui a um tempo, eu e outros escritores possam até estar aí no plano literário, no plano acadêmico, mas eu não tenho formação acadêmica, eu estudei até o ensino médio. Mas não é porque a gente está no pedestal, mas sim porque a gente contou história real, histórias reais, como nossos avós contaram, as pessoas contaram. E essas histórias reais hoje, a diferença está sendo traduzida em texto, como o exemplo do professor José Guimarães falou. Carolina Maria de Jesus era semi-analfabeta. Escreveu um livro chamado Carta de Despejo, maravilhoso, e o livro dela é um diário, mano. Se tu pegar esse livro e ler em certas páginas, ela está descrevendo que ela tinha que não dormir, ela não dormia para praticamente não ter a sensação de dormir com fome. Ela sentia fome e ia escrever. Quantas vezes ela chegou na casa dela, ela relata isso no livro dela. Ela só tinha comida para dar para os filhos. E Carolina Maria de Jesus tem uma importância magnífica na literatura negra periférica, uma das maiores escritoras negras desse país. E hoje, acho que um mês atrás, ela foi eleita, ganhou o título de doutora honoris causa pela Universidade do Rio de Janeiro. Então, isso mostra que essa intelectualidade que a gente tem por si só, por naturalidade, vem muito do que a gente fala, do que a gente escuta e que aprende.
Os nossos mestres, principalmente os mestres nas periferias, que são nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, não tinham diploma. E quem tem um diploma na academia, seja de qualquer área, precisa valorizar isso, mas também precisa trazer isso para a comunidade. Dar um retorno para a comunidade, cara. Entendeu? Esse retorno é importante. Respondendo o que você falou aí. Eu hoje não digo que eu sou mais militante do movimento hip hop, porque eu fui um dos fundadores do movimento hip hop aqui em Belém, em 1997, mas tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi hoje foi por conta dos ensinamentos do movimento hip hop, do movimento negro, que eu fiz parte também. Tem um professor, que não sei se tu conhece, que é o professor Bruno Beoli, hoje ele é doutor, rap. Bruno é rap. Doutor, gestor de um IFPA aí no interior. O cara veio junto comigo, estudou, mas ele tem uma oralidade periférica, mano. Fala. E o que o professor José Guimarães falou aí, do querido Giovanni, que eu conheço ele também, do Sol na Cabeça, sobre a questão, né, das falas coloquiais, essas falas que não é formal. Mano, em quase todas as narrativas periféricas, tu vai ouvir as pessoas falando, os personagens, na sua licença poética, falando o que a gente fala. O que a gente fala. Sabe? Égua, pai d'égua. Essas falas é comum. Então é necessário que as pessoas tenham que colocar isso na fala dos seus personagens. Por quê? Porque isso vai de encontro com o que as pessoas falam e leem. Para encerrar aqui, eu fiz um livro, eu tenho um conto chamado 48 Horas, ou 48 Dias, que narra a história de dois meninos, dois adolescentes que estão dentro estão cumprindo medida socioeducativa. Eles estão conversando dentro do QC, mano. Tu vai ver muita gíria que esses meninos falam dentro de uma unidade de internação onde eles ficam lá, medida socioeducativa. E quando esse livro chegou na mão deles, eles ficavam perguntando quem é. Mas quem é o personagem é fictício, mano. Mas isso que eu estou te falando, essa fala, né, nossa, que ela não é formal, essa coloquial, ela é importantíssima. Principalmente para a gente trazer uma língua portuguesa mais popular. Quando eu falo língua portuguesa mais popular, sabe quando tu vai na feira comprar 1 quilo de farinha, tomar com açaí, e tu chega lá e fala assim mesmo, eu quero uma farinha baguda. Baguda. Tá ligado que é uma farinha baguda, mano? É uma farinha para tomar açaí, cara. Então essa é a fala e é isso que eu te falo. Isso é importante. A oralidade para o nosso povo ela é importantíssima. A academia ela tem que estar aqui com o popular, mano. Quando a pessoa foge do popular, a academia, quando foge do popular não está ali próximo, quando a academia está muito lá em cima do pedestal, ela fica para nós que estamos na periferia, ela fica ali num lugar que a gente não chega e também a gente nem faz questão de chegar. É uma literatura, uma educação que é inacessível, não é uma educação popular. Não é? Salve Paulo Freire, né? Que pensa numa educação construtivista que parta dessa tomada de consciência e que chegue também ao mundo do trabalhador, né? Ao mundo de quem não teve ainda escolarização, mas que pode, independente da idade, independente do lugar, também ter essa tomada de consciência por meio da educação, né? Uma educação que transforma vidas, e foi disso que a gente falou. E é muito salutar, porque quando a gente fala de literatura na periferia, eu fico pensando, qual é o lugar que essa literatura da periferia tem na universidade, né? Eu acho que é quando o cara da periferia chega lá, como o teu amigo, que agora é doutor, é lá que a gente passa a ver a literatura da periferia. É porque ela é representada na voz daquele cara que veio lá da arte de rua, daquele cara que passou pelo hip hop, e ele sabe que esse processo não só transforma vidas, mas também tem um processo intelectual ali. Pode não ter o mesmo processo intelectual que os letrados tiveram em outros espaços, mas o processo intelectual da periferia também acontece. Esses intelectuais, pois, são os intelectuais da quebrada. É a galera que pensa do seu jeito e que faz a diferença com a sua variedade linguística, né? Com os seus gêneros. E eu também queria convidar aqui, olha, tem a Franciele Demarque, ela está perguntando onde encontra as obras do Preto Michel. E o João Paulo Oxum está querendo fazer uma pergunta. Então, Michel, diz para a gente que quer ler mais o Preto Michel,
tu já deixa aqui uma dica, né, de comprar a chave Pix, o Marcelo colocou aqui, né, então a gente convida todo mundo para pegar essa chave Pix, né, o Michel pode fazer esse comercialzinho agora no final, vou até copiar de novo aqui a chave Pix, tá? Aí tu fala os valores aí da galera que quer adquirir tua obra, e aí em seguida a gente passa para o professor que quer fazer uma perguntinha, e aí a gente já pode se despedir. Quero falar para mim que é uma honra e um aprendizado muito grande poder te ouvir, não é? Porque é só quando a gente escuta alguém que tem consciência do seu papel na arte da quebrada que a gente entende de fato por que a universidade tem que se aproximar daquilo que é feito na periferia. E todo esse silenciamento, né, todo esse processo de apagamento histórico, ele precisa ser revisado, e esses lugares que precisam ser ocupados, eles começam aqui. Esse é um espaço que não é só para a galera da periferia, é para todo mundo, e a galera da periferia faz parte. A gente quer a galera da periferia aqui, para dialogar com quem é doutor, não é isso, Michel? Não adianta mais a gente ficar em espaços diferentes, não. A gente tem que colocar aqui a nossa vocação e dizer que a gente está na mesma luta. A gente precisa trabalhar junto, tá bom? Ok, para quem está perguntando aí sobre... Eu vou só repetir aqui. Eu vou falar com calma o meu número do celular, que é o WhatsApp, e o mesmo no meu celular é a chave do meu Pix, que é 91984 97 8776. Eu vou tentar repetir aqui. 91984 97 8776. Esse é meu WhatsApp, o pessoal pode entrar em contato direto comigo. Aí esse também é a chave Pix, é R$30 que eu estou cobrando, a pessoa tem direito a 4 e-books, e como eu falei, esse recurso é para comprar cesta básica, isso, R$30, e esse recurso é para comprar cesta básica para ajudar as famílias daqui da minha comunidade do Tapanã. Bom, aí eu mando um catálogo, nesse catálogo tem 9 livros, e aí a pessoa pode escolher entre esses 9, 4 livros para conhecer. Eu tenho um canal, eu tenho um Instagram chamado Letras Periféricas, @Letras Periféricas. Nesse Instagram tem minhas poesias lá, poesias que eu escrevo na hora, em qualquer lugar, não tem revisão, tá, gente? É inspiração, eu posto lá, e aí lá você vai conhecer um pouco das minhas narrativas. E o outro canal que é importantíssimo, para quem quiser me conhecer ou trocar mais ideia, que o Giovanni provavelmente está, é o meu Facebook, que é muito simples também, Facebook Preto Michel, é só digitar lá, manda mensagem, e a partir daí a gente vai trocando ideia, ok? E aí, Giovanni, não, perdão, você vai dar o espaço para outra pessoa falar. É o João Paulo Oxum. O João Paulo Oxum quer fazer uma perguntinha. João Paulo, você está aí? Tô sim. Bem, pode fazer, querido. Tá, obrigado. Primeiramente, gostaria de parabenizar a organização do projeto, né? Sobretudo o Michel Preto. Muito bom sua fala, nos faz pensar sobre o nosso local geohistórico, né? Esse local, eu sei que a minha periferia é diferente da sua, mas eu posso também pensar que ela é uma periferia. Por exemplo, quando eu penso a partir do discurso heteronormativo, porque eu sou gay, enquanto religioso, porque eu sou iniciado no candomblé, né? Então, você nos faz ter essa percepção de várias periferias, né? Alcançando outros lugares. Mas o que eu gostaria de pensar com você, Michel Preto, é sobre sua relação com a escrita. Eu trabalho com uma autora que se chama Glória Zaldúa. É uma ticana, mexicana, norte-americana. E ela, quando ela fala da escrita, e você até citou, né, essa tinta preta, ela fala muito de uma tinta preta e vermelha, que simboliza mesmo a cor da sua pele, né, da pele da autora, e esse sangue, essa ferida que está atravessada na escrita dela a todo momento, que essa ferida que ainda está aberta. E aí você me fez pensar, quando você também traz a questão da consciência, né, consciência preta,
ela traz a questão da consciência mestiça. E aí você falou do preto, né, do negro, quando você citou, leu a sua poesia, eu fiquei pensando sobre essas variadas consciências que a escrita, por meio da escrita, isso vai emergindo. Então, assim, eu gostaria só que você falasse um pouco como que é a sua relação com a escrita, porque, pelo que você já leu até agora, essa escrita ela se torna autobiográfica também, né? Ela se torna como um monumento que Foucault vai falar, em que histórias outras, né, vão aparecendo ali. E que essa escrita, ela produz também práticas ou mudanças, né, de práticas sociais. E até é importante a gente falar sobre essa questão da escrita, até para as pessoas que estão começando a escrever, né, ou querem escrever. E para isso, isso é muito forte, por exemplo, na escrita da Glória Zaldúa, porque ela trata a escrita dela como uma musa bruxa, ela vai dizer. E um meio que para ela tentar alcançar aquilo que ela não pode materializar na escrita, ela traz os mitos indígenas. Então é super interessante também como que ela lida, né? Como que ela lida com com essa ferida dela, ao mesmo tempo que ela quer escrever, mas também é difícil para ela, porque isso sangra, ela trata de seus traumas e etc. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre, que é até um processo epistêmico, quando o professor Giovanni estava falando desse processo intelectual, né? Que você contribui para a gente pensar esse processo epistêmico crítico também, a partir da sua letra. Obrigado, professor. Obrigado, João Paulo. Michel, pode falar, fica à vontade. Olha, João Paulo, esse meu processo com a minha escrita, ela é uma coisa muito pessoal. Então, tipo assim, tem muitos professores aí, né, que estão participando. O Giovanni, que é professor, é escritor. Eu conheço muitos professores aqui em Belém, com toda a felicidade do mundo, são escritores que estão escrevendo. Eu acho que essa nossa relação com a escrita, ela tem que ser constante, mas a gente tem que perceber a importância de escrever porque você gosta de escrever e porque você está se sentindo bem para escrever aquilo. Então, assim, eu vivo num mundo de turbilhão de sentimentos. Se você adquirir, por exemplo, meus livros de poesia, por exemplo, os meus livros de poesia, você vai encontrar tanto poesias românticas, porque eu gosto de escrever muita poesia para minha namorada, que é a minha companheira, que é a minha esposa, para ela, e tem um monte nos meus livros para ela. Ao mesmo tempo, eu estou escrevendo poesias de contestação, de reflexão, de denúncia. Eu tenho várias de denúncia. Eu estou escrevendo poesia de autoconhecimento, autoidentidade, foi o que eu li aqui ainda agora. Eu estou criando poesias agora que tem a ver também com o mundo abstrato, que eu imagino, que eu vejo para o futuro, para o nosso povo. Então, essa escrita ela tem que estar dentro de você e você tem que escrever porque você gosta de escrever, sem se preocupar o que os outros vão pensar ou vão esperar, crítica, essas coisas todas. E aí, eu sempre falo isso quando eu vou dar minhas oficinas, que assim, eu tenho uma editora, como eu falei para vocês, que é a Letras Periféricas, e agora eu vou estar lançando 4 livros de 4 autores novos, que são de periferias, mas tem um que não é. Um é professor. E quando ele mandou o material para mim, ele estava muito preocupado com o linguajar acadêmico. Ele estava muito preocupado com isso. E eu falei assim, professor, é o seguinte, eu quero saber, primeiro, qual é a finalidade do seu livro e onde o público, qual é o público? É um público geral? É um público acadêmico? Porque você tem que pensar numa linguagem. Mas, se o senhor ficar preocupado com isso, eu nunca vou escrever. Escreva o livro da forma que o senhor quer escrever, que vem do seu coração. Se o senhor vai colocar pesquisas, referências, termos acadêmicos, não tem problema, porque as pessoas sabem que você é um professor e é um mundo que o senhor vive. Então, não pode sair da sua seara para ir para uma outra. Então, tipo assim, a minha escrita, a minha relação com a escrita tem a ver muito com o que eu vivo, o que eu vejo, o mundo que eu vejo.
Então, por exemplo, eu tenho uma poesia que está lá no meu Instagram, que não está em nenhum livro, que eu fiz. Infelizmente, eu vi 2 crianças pedindo dinheiro no sinal aqui, e quando elas pegaram o dinheiro, elas sorriam. Elas estavam felizes porque alguém deu uma moeda para eles. Isso me chocou muito, isso me choca muito. Como é que uma criança de rua fica feliz por pegar R$1 e toda essa mazela que tem aí? Eu fui lá, peguei e fiz uma poesia, mas era uma poesia totalmente de denúncia, uma poesia que escracha uma sociedade, entendeu? Que acha que está ajudando uma criança dando dinheiro na rua. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que essa relação que a gente tem que ter com a nossa escrita, ela tem que ser uma relação íntima entre nós e a escrita, sem se preocupar com o mundo de fora. Quando o livro vai chegar no mundo, vai ganhar perna e vai voar, que ele já não é mais nosso, ele vai encontrar vários caminhos. Os caminhos de quem gosta, o caminho de quem não gosta, o caminho de quem critica, o caminho de quem elogia, e isso é bom. O que é mais importante, viu, Giovanni Belo? É o seguinte, os outros professores, o que eu defendo é que as pessoas possam, sim, produzir bastante texto, sendo texto acadêmico ou texto popular, mas que esses textos possam voltar para a comunidade. É aquilo que eu falei. O professor mora na comunidade, mora na periferia, ele vai para a universidade, estuda lá 8 anos, faz mestrado mais 2, 3, faz doutorado mais 4, 5, e ele volta para a comunidade dele, ele volta para a quebrada dele, ele é um invisível. Porque ele não fala com ninguém, ele mora na casa dele por morar, na verdade nem está mais afim de morar lá, ele quer ir embora para outro canto. Então ele passa quase 15 anos numa universidade, estudando, pesquisando, trazendo conhecimento para ele, e quando chega no momento que ele vai lá, tem que dividir para quem precisa de conhecimento, ele não faz. E às vezes isso simplesmente se dá com um livro. Escrever um livro, eu sempre brinco com o povo. Eu já fui objeto de 3 ou 4 TCC, estou sendo de um ou outro agora. E a menina, tem uma amiga, uma aluna, que está fazendo um TCC em cima da minha obra, da Batista Pereira, do livro, primeiro livro. E até eu falei com ela, senhora, eu faço questão de publicar, porque não dá para fazer TCC, pesquisa, e ficar guardado nas bibliotecas das universidades. Não dá, gente. Eu só estudei até o ensino médio. Eu adoro ler texto, eu adoro ler TCC, artigo, eu gosto de ler, porque isso para mim é importantíssimo. Saber das coisas. E as outras pessoas que moram na minha quebrada também têm essa sede de conhecimento. Então, essa relação com a escrita, ela tem que ser íntima, muito íntima. Mas você também tem que, além da intimidade, você tem que escrever o que você gosta, o que você está sentindo bem. Escrever do coração, sem maquiagem. Isso aí, Preto. Muito bom. Galera, o catálogo do Preto Michel conta com diversas obras, tá? O Assovio da Matinta Pereira, 3 contos na periferia, A Turminha da Mata, Belém Cidade Baixa, A Escola, O Lado Preto da Poesia, A Escola 2, Contos de Visagens e Depois da Chuva. Se vocês quiserem adquirir essa obra do Preto Michel, ele já deu aí a opção, faz uma chave Pix, deposita R$30, depois fala com ele no WhatsApp, escolhe uma dessas 4 dessas obras, tá bom? Preto, eu só tenho a te agradecer, tá? Te ouvir mais uma vez é sempre uma forma incrível, sabe, de a gente desconstruir esse mundo nosso, né, que é tão cheio de discursos que se distanciam do que realmente é real na periferia. E, de fato, existem aprendizados que partem de vivências que, para a gente que tem essa trajetória, esse itinerário na universidade, a gente só consegue se ressignificar mesmo quando a gente escuta essas vozes que carregam ancestralidade, que mostram como é que os nossos hibridismos acontecem de fato e não só na teoria, né? O mundo das nossas epistemologias, né, dos nossos conceitos, muitas vezes ele não se aproxima desse mundo concreto, em que a arte e a literatura, sobretudo, são concretas. E não é só poesia concreta, não, é vida concreta,
vidas que se transformam, né? Mais uma vez eu quero repetir aqui a frase do Criolo, né? Quando a arte, transformações são possíveis. E é isso que a gente consegue ver na tua literatura, né? Existe arte na tua vida, existe arte na tua voz, existe arte na tua história, né? E essa arte tem sangue, tem luta, tem itinerários, tem vivências e, sobretudo, tem o orgulho, não é, de ser de onde você é. Para o nosso projeto aqui da UFRA, de Literatura em Invisibilidades, é uma honra que a gente possa ser esse lugar para romper os silenciamentos, para romper as invisibilidades, para que a gente possa produzir luz diferente, não só sobre a periferia, mas sobre o nosso olhar, né? O nosso olhar da universidade, que muitas vezes não enxerga de que maneira é que essa literatura pode ser traduzida. A sua representação, Michel, é a representação de um povo que é nosso, tá? E a tua voz é também nossa. Ela só precisa chegar até nós, nos atingir, e esses espaços aqui estão sendo abertos justamente porque a gente precisa fazer uma universidade diferente, tá? Que consiga ser brasileira. Então, aqui eu fico extremamente lisonjeado de ter sido convidado, agradeço ao Marcelo pelo convite, agradeço a todos que estiveram aqui presentes, tá, Michel? Se tu quiseres fazer tua fala final, aí eu passo para o Marcelo, né, que aí com certeza ele já vai falar qual vai ser o nosso próximo encontro, tá bom? Beleza, eu vou terminar com uma poesia. À vontade. Eu com poesia, vou terminar com uma poesia. Eu quero, já que tu passou a final de tarde fazendo uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. Quando tu volta para a tua comunidade, para a tua quebrada, tu já prestou atenção no arco-íris que sempre tem por lá no final da chuva? Sempre tem. Hein? Sempre tem. Pois é, então eu vou fazer uma poesia chamada No Final do Arco-Íris, porque eu não conseguia ver esse arco-íris na minha quebrada, só fui perceber ele através, infelizmente, da pandemia. Foi o período que eu fiquei mais tempo em casa, né? Antes da pandemia eu estava muito em casa, então um dia eu, olhando aqui pela minha quebrada, eu sentei na frente de casa, no período que eu estava na quarentena, saindo da quarentena, eu vi um lindo arco-íris aqui na frente de casa, eu fiz essa poesia e queria dedicar a todos e todas, a todos que ficaram até agora aí com a gente acompanhando essa nossa live. Aí depois eu me despeço do pessoal. No final do arco-íris, tem um lugar no final do arco-íris onde canta a coleira, onde canta o sabiá. Uma mãe com seus filhos, uma rede e uma cantiga de niná. Em um lugar no final do arco-íris, lágrimas são de felicidades e orgulhos. Não terá mais mãe de luto. A paz, justiça e dignidade, lado a lado todos juntos. Em uma casa, em cada lar. Em um lugar no final do arco-íris, onde jovens negros e negras não serão executados. Pretos e pretas serão exaltados por serem estudantes na graduação e no mestrado. Em um lugar no final do arco-íris, em uma casa de madeira, um fogão de barro, uma cadeira, um livro, um chá de cidreira e a minha rainha me esperando quando eu chegar. Em um lugar no final do arco-íris, muita poesia, muito abraço e um dia nós vamos nos encontrar. Então, meu querido amigo, muito obrigado por dividir esse espaço de literatura, dividir esse espaço de poesia. Eu espero que assim que passar essa pandemia, a gente possa se encontrar, seja aí ou aqui em Belém, para declamar mais poesia. Agradecer ao professor Marcelo. O professor Marcelo, há muito tempo também comprou o kit dele, viu, professor? O professor Marcelo, o kit dele está guardado aqui, livros físicos. Chegou a pandemia, não consegui mandar para ele entregar, mas agradecer o convite, agradecer todas as pessoas que contribuíram, estavam aí, e dizer que nós estamos aqui nas redes sociais para trocar ideia, para falar. Eu tenho uma editora, Letras Periféricas, está aberto tanto para você, se quiser lançar algum livro pela nossa editora, ou para outras pessoas que querem lançar livro, querem entrar no mundo da literatura. A gente está com esse projeto aí, mais uma vez, quem puder fazer o Pix para ajudar as famílias que precisam. Mas se quem quiser só trocar ideia, é só me procurar nas redes sociais que eu estou aí. E muito obrigado mais uma vez. E aí, força nos eventos e até a próxima vez. Obrigado. Marcelo, a gente agradece a participação de todos. Se tu quiseres dar algum recado.
Eu só quero agradecer mesmo, viu, Preto Michel, foi uma tarde, final de tarde, início de noite, assim, que a gente aprendeu muita coisa e além de poder se deleitar, de aprender também com a própria poesia, né? A poesia, ela traz para a gente tanto o deleite estético, quanto também o deleite do conhecimento, da experiência, da aproximação. Então, foi muito bom te ouvir e também ver toda a contribuição e a participação das pessoas. Tem muita coisa. Depois até eu posso te mandar os comentários que a gente tem lá no nosso formulário, pessoas trazendo muitos elogios e muitas contribuições também lá. Então, muito obrigado. Fazia tempo que a gente queria ter esse diálogo, né? Então, sinto muito satisfeito. E agradeço também para o professor Giovanni pela excelente mediação. Hoje nós tivemos um encontro, assim, bastante dinâmico com a mediação do professor Giovanni, foi um bate-papo mesmo, né? Isso também enriqueceu bastante o nosso encontro de hoje. Então, muito obrigado a vocês dois por esse final de tarde, início de noite aí, que fez todos nós aprendermos muito. Aviso, só tenho os de sempre, né, que semana que vem a gente tem mais um encontro, no dia 20, vai ser sobre, o título é Racismo Recreativo e Queeridade em Histórias em Quadrinhos. Depois, no dia 27, nós vamos ter um sobre Educação e Resistência Quilombola em Tempos de Pandemia. Então, esses são os nossos 2 últimos encontros de abril. Em maio, a gente está ainda terminando de construir a programação, mas vai ser uma programação principalmente voltada para a temática indígena, representação indígena no cinema, representação indígena em quadrinhos, representação indígena em grafitagem, porque tinha sido, e em literatura também, tinha sido um pedido aí das pessoas que participam sempre com a gente, trazer também essa questão da representação indígena. Então, no mês de maio, nós vamos ter essa temática. Então, é isso. O pessoal está dizendo que está tendo um probleminha para preencher o formulário. Eu não sei, a maioria acho que conseguiu, tem mais de 80 respostas. Então, acredito que possa ser algum probleminha da internet de algumas pessoas. Então, eu vou deixar aberto, eu costumo deixar até 19h30, posso deixar mais tempo, tá? Continua tentando, não desiste, tá bom? Preenche lá, porque é importante para nós e também para a gente contabilizar a presença. E quem está aqui, por acaso, não esteja inscrito lá no CIGA, vai se inscrever, porque até a meia-noite fica aberta a inscrição, né? Então, preenche o formulário e corre se inscrever no CIGA. Então, é isso, eu agradeço a presença de todos, todas. É bom ouvir, ver as pessoas. Esse tempo de pandemia nos trouxe o isolamento físico, mas também, por outro lado, fez que a gente descobrisse outras maneiras também de nos comunicar e nos encontrar. Então, isso também é gratificante, a gente poder se encontrar sempre às terças-feiras, tá bom? E é isso, vamos lá, vamos também comprar os livros, contribuir com a campanha do Preto Michel. Quem quiser, depois eu envio novamente o Pix, e até por e-mail, depois eu posso mandar os dados melhor. Então, vamos contribuir lá e fazer circular também essa literatura cada vez mais. Obrigado, Preto Michel, obrigado, Giovanni, obrigado a todos, a todas, e até semana que vem. Até mais. Obrigado, gente. Marcelo, quiser tirar um printzinho aí, viu? Quem sempre tira é a Fernanda, a Michele, será que tiraram? Acho que tiraram. Tá bom, mas eu tirei umas fotos também, tá bom? Tá, obrigado. Até mais, Até Michel. mais. Obrigado. Muita poesia. Tudo de bom, boa noite. Até mais.